boa tarde a todos, mais uma vez, os irmãos aqui da live, né, que não puderam vir, às vezes por falta de agendamento, né, de espaço, mas eles acompanham a gente na live. Então vamos lá. Hoje, a nossa palestra, o nosso diálogo essencial, o tema é: por que tudo dá errado para mim? Quem está aí passando por isso, gente? Levanta a mão assim, só para eu sentir aqui o drama. Hoje quase ninguém, vou suspender. Graças a Deus, está todo mundo bem. Só vim aqui só para somar a xé, né, gente? Está todo mundo bem. Mas o tema é esse: porque tudo dá errado para mim, porque nada do que faço dá certo. Perceba que eu botei um tema e um subtema para chamar a atenção. Porque tudo dá errado para mim. Aí na segunda frase, a gente se coloca em evidência. Porque nada do que eu faço dá certo. Será que tem importância ou não no nosso papel, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas? Claro que isso a gente está falando de tudo dar errado, mas às vezes está dando tudo errado numa área específica da minha vida. Às vezes está dando tudo errado na minha área profissional. Desculpa. Às vezes está tudo dando errado na área amorosa, na área de relacionamento, de amigos. Enfim, então pode ser uma área, pode ser realmente a vida num complexo mais generalizado aí. O que é isso, gente? A primeira coisa que a gente precisa entender: quando alguma coisa está dando muito errado em alguma área da vida, ou em toda a vida principalmente, a vida está falando com você. E a gente fica muito confuso no meio desse processo. A gente fala: eu não sei por que eu estou assim. Mas isso é a vida tentando se comunicar com você. Primeira coisa que ela está falando contigo: a vida, o universo, dê o nome que quiser dar. A espiritualidade, Deus, o maré, o seu anjo de guarda, todos eles estão tentando conversar com você através da sua vida. E qual é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a coisa não está dando nada bem? Eu estou fazendo as coisas erradas, as escolhas erradas, eu estou tomando as decisões erradas, eu estou perdendo o tempo do fluxo da minha vida, eu não estou conectado com a própria vida. Então a gente tem que dar uma olhada para nós, porque quando a vida fala com a gente e a coisa está dolorida, gente, é para chamar a atenção. Do mesmo jeito, o princípio de um machucado, uma ferida no corpo. Por que dói uma ferida? Para chamar a atenção, para a gente cuidar, não é isso? E se a gente levar para o campo emocional? Se eu estou sentindo tristeza demais, tem alguma coisa errada. Sentir tristeza é bom, positivo. Quando você sente, você entende o que quer, você analisa, você sacode a poeira e você vai resolver. Agora, todo dia triste, e o pior, quando fala assim: eu estou com uma tristeza, mas eu não sei porquê. Aí é pior ainda, porque está faltando um olhar nosso. Mesma coisa, gente, campo emocional, mental, estou confuso demais, estou ansioso demais, estou nervoso demais, eu tenho que olhar o porquê. Isso é a vida falando com a gente. Por que tem que ser ruim? Porque a gente está numa direção, indo numa direção que não é boa para a gente. Então a vida tenta nos avisar de uma forma desagradável, que é para a gente não manter. Mas aí eu pergunto: nós estamos mudando a direção? Então a gente continua indo para o mesmo lugar. Já começa com uma frasezinha. Sabe quando a gente está cavando e o poço está cada vez ficando mais fundo? Aí a pergunta que a gente tem que fazer: está tudo ruim, está tudo difícil, e por que eu continuo cavando e tornando esse poço mais fundo ainda? Aí nós vamos falar: mas como assim, Padre Sérgio? Como que eu estou cavando? A gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer vários exemplos de como a gente cava esse poço aí. Depois a gente entra lá e ele está tão fundo que a gente acha que a gente não vai poder sair. A gente sempre dá, mas parece que não, porque o poço é fundo e é escuro e a gente não consegue enxergar muito bem. Então eu vou trazer algumas sugestões de reflexões aqui. Mas é importante a gente entrar nesse diálogo essencial sabendo disso, que Deus, a vida, os nossos mentores, os quais estão tentando nos avisar: a direção está errada, as suas decisões estão erradas, os seus hábitos estão errados, alguma coisa está errada para a gente estar sentindo tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia. O fluxo da vida, gente, ele deve se desenrolar como um espiral ou uma aspiral. Como é que é o aspiral? Ele vai subindo, certo? Ele vai subir. Tem gente que está assim, ó, rodando no mesmo lugar. Não faz assim. Segundo a espiritualidade, a gente não pode rodar para baixo, porque não há retrogradação, não há involução. Esse termo não existe, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente evolui, mas não existe involuir. Voltar para trás não existe. O que a gente faz é estagnar. A gente pode estagnar. Aí dá essa sensação de estar retroagindo, né? Mas, gente, é uma espiral. O fluxo da vida é assim. Vocês já viram aquele videozinho que passa no YouTube, enfim, na internet, que mostra como o universo se movimenta? E a gente achava que o nosso Sol ficava parado, até a gente entender que o Sol também se movimenta como uma espiral. Depois procure na internet quem não viu.
Então, do mesmo jeito que os planetas estão girando em torno do Sol, o nosso Sol está girando em torno de um Sol maior. Então está tudo girando, mas de forma ascendente dentro do processo de evolução física, material e espiritual. Então, se a nossa vida a gente está rodando sempre nas mesmas situações, de novo o universo está falando com você, conosco. A gente não nasceu para ficar rodando o mesmo centro. A gente precisa estar aprendendo alguma coisa. Isso é o sentido da evolução, é o propósito da reencarnação. É a evolução. E a gente tem que estar feliz evoluindo, né? Então, gente, existe esse fluxo. Como é que eu sei se eu estou rodando no mesmo lugar, no mesmo centro? Se eu não estou ascendendo, nem que seja um pouquinho, porque é devagar, ele é gradual, é progressivo, mas ele tem que ser ascendente esse movimento. Ele não pode ser parado, porque a espiral ele não é no mesmo eixo, ele vai trocando, vai subindo. Tem que ser feito esse movimento. Ele é imprescindível, que é o que dá o sentido à nossa própria existência. Parar com todo o ruído mental e emocional. Quando a gente está no mesmo nível, essas coisas começam a acontecer por repetência. Igual quando a gente está na escola, a gente não consegue passar na prova e repete o mesmo ano. Se a gente não está passando pelas provações da vida, a gente está repetindo o ano e a gente está ficando na mesma situação. Aí a pergunta que eu sempre faço, em outras palestras eu já falei. Eu não queria estudar, eu não gostava de estudar. Aí eu ia fazer a prova, não passava. Só exemplo. Fica muito mais maçante no próximo ano, não fica? Então nós que já somos adultos, podemos pensar de uma forma um pouco diferente, né? Porque, meu Deus, já está ruim, já está difícil, eu preciso ascender em algum nível, algum grau para eu sair desse ciclo. Senão eu vou repetir ele, vai ficar mais cansativo ainda. Então a gente tem que parar com todo esse espírito mental, emocional, presos no mesmo nível, que nos torna no mesmo nível. São como âncoras, que nos ancoram numa situação, por exemplo, um problema. A gente parece que a gente se amarra no nosso problema e a gente fica vivendo e revivendo aquele problema dia atrás de dia, sem fazer nada para melhorar. Então isso é ficar no mesmo ciclo, ou seja, ao invés desse problema girar ao seu entorno e você ter controle sobre ele, você começou a girar. Então é como a Terra e o Sol, é como a Terra e a Lua. Então a Lua é um satélite natural da Terra, a Lua gira em torno da Terra. Entende que a Terra é o centro? É onde está a humanidade, as consciências e a evolução. E a gente também é assim, nós somos a nossa terra, vamos dizer até que da Terra Santa, trazendo os textos sagrados, né? Então nós somos essa Terra Santa. Então as coisas têm que rodar ao meu redor, e não eu ficar rodando ao entorno das coisas, porque senão eu perco meu eixo, perco meu centramento. E aí tem uma amiga, que está aqui, ela fala assim, não deixe o carinho entrar na sua cabeça. Né, Maria? Não deixe o carinho entrar. Quando o carinho entra na sua cabeça, faz a bagunça, acabou. Então a gente não pode abrir porta para essas questões que estão atrapalhando a gente o tempo inteiro e deixar elas controlar o nosso dia a dia. O fluxo da nossa ascensão, o fluxo da nossa felicidade, o fluxo da nossa satisfação em viver a vida. Gente, não saiam daqui assim, ó, quando vocês conhecerem alguém lá fora que trouxe um problema, fala, não deixe esse carinho entrar na tua cabeça. Porque se ele entrar, ele faz um estrago. Então a gente tem que fechar a porta antes. É que nem vampiro, abriu a porta, ele vai chupar seu sangue. E diz a lenda, que vampiro só entra se for convidado. Verdade. Os problemas são assim também. As circunstâncias difíceis da vida são assim também. Elas só entram na nossa vida se a gente convidar. Mas a gente não só convida não, a gente convida, a gente implora. Aí quando ela entra, a gente se abraça com ela e fala assim, meu Deus, quero casar com você para a eternidade. Porque a gente pensa todo dia no problema. A gente casa com os problemas, a gente casa com as coisas, com o sofrimento. Com as coisas boas, a gente não dá atenção. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Importante dar uma pausa. Quando as coisas estão difíceis, a gente vai ficando cansado, esgotado, a gente precisa dar uma pausa. Chega um momento que você vai falar assim, eu não vou resolver nada. Durante uma semana, eu não vou resolver nada. Entendem que é diferente eu dar uma pausa do que eu jogar tudo para cima? É totalmente diferente. Joga tudo para cima, adivinha para onde vai cair tudo? Na sua cabeça. Então não existe esse negócio de estou cansado, vou jogar tudo para cima, eu quero que tudo se exploda. Vai se explodir, mas você vai explodir junto. Então a ideia não é essa, dar uma pausa é o momento de você cuidar de você, olhar para você, seu campo mental e emocional, buscar coisas, boas memórias, boas emoções, criar situações boas. Gente, a vida está cheia de coisa boa para fazer, mas a gente tem que dar o nosso tom. A gente tem que escolher essas coisas, a gente tem que realizar essas coisas.
Tudo isso para a gente clarear a mente. Com a mente suja, entre aspas, com a mente bagunçada, a gente não consegue enxergar as soluções. E aí o problema está na frente de todas as questões que a gente precisa enxergar. Então, se eu não clarear a mente com esse tempo que eu preciso me dar, com essa pausa que eu preciso fazer, o que vai acontecer? Os problemas vão tomar a frente e eu não consigo enxergar o que eu preciso enxergar. Quando eu me acalmo, eu dou tempo para mim, tempo para o meu corpo emocional, tempo para a minha mente, eu simplesmente esvazio de tudo e falo assim, eu vou passear e vou assistir um filme no nosso lar. Quem já assistiu no nosso lar, gente? Maravilhoso. Quem que não chorou? Todo mundo chorou também. É bom. Eu acho o nosso lar primeiro, eu achei melhor, mas esse é maravilhoso também. Porque o primeiro ele é mais longo, ele traz mais ensinamentos, né? Mas enfim, maravilhoso, me lembrou de alguns compromissos que eu fiz. Você vira para compromisso? Né? Me lembrou dos compromissos. Todos nós temos compromisso com a terra. Todos nós temos compromisso com a terra. Mas como é que eu vou fazer esse compromisso se eu não estou conseguindo resolver os meus problemas internos, né? Então vamos clarear a nossa mente. Esse movimento que a gente faz aqui no diálogo essencial é um pouco para trazer essas clarezas. Nossa forma de pensar, de viver a vida, de enxergar o mundo, o diálogo essencial tem esse propósito. Temos mania de achar que aquele ciclo de dor e sofrimento é a nossa vida. Vocês já pararam para perceber? Isso acontece muito comigo. Até hoje eu tentava lá e ainda não consegui. Mas assim, quando estou numa situação difícil, parece que minha vida sempre foi difícil. Aí eu fico só observando, gente, que coisa doida. Eu estava super hiper feliz ontem. Aí porque agora eu estou numa situação de problema e parece que minha vida sempre foi assim. A gente tende a pensar dessa forma. É como se aquele trechinho da nossa vida difícil fosse o nosso destino. E não é. Ninguém nasceu para sofrer, para sentir dor. Não, aí é escolha. Que a gente precisa aprender a fazer é lidar com essas questões. Então, gente, a nossa vida é a nossa vida. Não é um pedacinho difícil da nossa vida. Agora a gente pode pegar esse pedacinho difícil e multiplicar por 10. É o que a gente tem feito. Então, quando eu tenho uma situação difícil, eu tive um problema terça-feira, por exemplo, e é uma situação difícil, mas aí eu levei para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, não sobra tempo para fazer a feira. Gente, é só problema. Então a gente tem que parar de ficar replicando os nossos problemas que aconteceram lá. Ou a gente resolve, ou a gente deixa para lá. Aí tem dois ditados que eu gosto muito de usar. Problemas sem solução, solucionados já estão. Eu não vou perder o meu tempo, a minha vida, o meu brilho, a minha alegria com coisas que não têm solução. Isso aí é uma inteligência que a gente precisa, todos nós já temos, a gente precisa botar em prática. Então eu vou parar de ficar tentando resolver coisas que não têm solução. E o que tem solução a gente resolve? Não resolve, a gente posterga, a gente adia, a gente odeia, e aí a gente cuida dessas energias ruins, do que a gente não cresce. E aí vem o outro ponto que eu falei. A única e verdadeira prisão, gente, que mais aprisiona o ser humano hoje, é essa vontade de querer mudar o que não pode ser mudado. Sabe, por exemplo, velhice, a morte, algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não tem controle, a gente quer mudar. E aí a gente não muda o que a gente pode mudar e o que a gente deve mudar. Isso é uma prisão. A partir do momento que eu não mudo o que eu posso e eu quero mudar o que não está no meu campo de atuação, então eu criei uma prisão para mim. E aí eu vou ficar angustiado, vou ficar ansioso, depressivo, ansioso, né? Enfim. Com essas questões emocionais. Vou começar a pensar besteiras. A questão do fundo do poço, eu falei nisso, né? Gente, ninguém cavou esse poço para você. Ninguém te colocou nesse poço. Esse poço é de autoria nossa, única e exclusiva nossa. Nós cavamos, nós começamos a cavar esse poço, só que a gente não vai prestando atenção no que a gente vai fazer no dia a dia, nos hábitos que a gente está criando, hábitos ruins, pensamentos ruins, emoções ruins, a gente vai só botando energia, esse negócio vai crescendo. A gente está só cavando o poço, uma hora a gente está lá no fundo e a gente começa a culpar o mundo, às vezes a gente culpa Deus, a espiritualidade, né? E a gente não olha. E eu queria trazer aqui alguns pontos. Duas perguntas iniciais para a gente começar a entender essa questão do fundo do poço. Quando eu me sinto no fundo do poço, em uma área da minha vida, ou em toda a minha vida, primeira coisa, gente, o que está fazendo tudo dar errado? Eu preciso parar. Primeiro eu dou aquela pausa para clarear minha mente, e depois eu vou dar uma pausa para pensar o que está fazendo tudo dar errado. A gente precisa analisar e buscar a solução. A gente vai entender os gatilhos, o que está dando início a esse processo de dor, sofrimento, de angústia, ansiedade. E aí a gente vai buscar as soluções viáveis. Mas aí tem a segunda pergunta, que para mim é mais importante. Quem está fazendo tudo dar errado?
Levanta a mão aí, gente. Quem está fazendo tudo errado? Nós. Não é nós. Então, alguma coisa a gente está fazendo. Se eu me coloquei no poço, se eu acabei exposto, se for cada vez mais fundo, quem, né? Quem está fazendo tudo errado? Eu. Agora eu preciso entender quais as minhas atitudes, meus pensamentos, a minha vibração. Isso é importante. Às vezes a gente fala assim, mas eu quero conseguir um emprego. Mas está vibrando com a gente, eu não quero trabalhar, eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro ficar em casa. Adivinha o que o universo entende? Você não quer trabalhar. Aí as portas vão se fechando. Relacionamento. Eu quero um relacionamento maravilhoso. Mas a minha vibração é de briga, de intriga. Meu companheiro ou minha companheira. Tem como construir um relacionamento maravilhoso? A gente sempre fica brigando, arranjando confusão no futuro? Não tem. Então, se a gente não colocar com coerência dentro da energia, na direção que a gente quer chegar, a gente não vai. Então, quem está fazendo tudo está errado. Está errado uma auto-reflexão. Sem vitimismo, sem pessimismo, sem remorso. Tem 2 ciclos. Primeiro ciclo, eu estou muito chateado, muito triste, porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Aí eu faço análise, reflexão, e eu entendo que eu sou parte fundamental dessa questão. Só que aí o que eu faço? Eu começo a me sentir culpado. Adianta. Gente, não é sair de um extremo onde tudo estava dando errado e eu não me colocava no centro da minha vida, e eu ir para o outro extremo que eu me culpabilizar. De tal forma que fica tão pesado que eu começo a me maldizer. Não é extremo. Então eu vou só reconhecer onde é o meu papel e eu vou agir como você faz. Errei. Quem não errou? Nessa terra só Jesus, né, gente? Nosso Cristo já lá. O restante todo mundo está errando. É só reconhecer o erro e falar assim, tá bom, errei, não vou continuar errando, vou mudar meu pensamento, minha vibração, vou fazer diferente. Tudo começa primeiro em pequenas mudanças. Dei uma pausa, me revitalizei, fiz a reflexão, olhei o que está dando tudo errado, busquei as soluções, depois eu fui olhar a minha parte nesse processo todo, porque eu sou o ator principal da minha vida. Né? E aí, pronto.